Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos faça companhia durante toda essa semana. Nós continuamos com muita informação para você e olha, um homem que havia sequestrado um motorista em um semáforo e retirado R$600 de um caixa eletrônico foi preso ao tentar fugir da polícia. Mas antes de ser detido, ele nadou por cerca de 1 hora no Rio Pinheiros, que é um dos mais poluídos de São Paulo. Acompanhe. Do helicóptero, policiais acompanham o criminoso que está dentro do Rio Pinheiros. Ele nada de um lado para o outro. Cercado, desiste da fuga e sobe pela margem, onde policiais militares o esperam. Francisco Kleber Martins, de 25 anos, havia acabado de sequestrar um homem. 2 horas antes da prisão, ele rendeu o motorista deste veículo com uma arma. Ele veio com a arma no vidro já, pedindo para entrar no carro, para abrir. Como estava o farol vermelho, vários carros passando, eu não quis tentar avançar nada. Aí destravei a porta, ele entrou no carro. A vítima tinha acabado de sair do trabalho. Era por volta de 8h30 da noite, quando ela foi abordada neste semáforo próximo ao Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. O bandido queria dinheiro, entrou no carro e mandou que a vítima procurasse um caixa eletrônico. Deixei ele mandar, falou onde você quer ir e tal. Ah, vai em tal lugar, vai lá em Osasco, na caixa eletrônico da rodoviária. A vítima sacou tudo que tinha na conta, R$600. Mesmo assim, não foi liberada pelo criminoso. Eles seguiram pela Marginal Pinheiros, só que o combustível do carro estava acabando. Antes de descer do carro, ele ainda pediu meu celular e o relógio. E aí desceu do carro e falou, ó, não avisa ninguém, tô de saidinha aqui da cadeia, não vou voltar. O motorista dirigiu até este posto, avisou a polícia e quando a perseguição começou, o ladrão se jogou no rio. Nadou por quase 1 hora na tentativa de escapar, mas não conseguiu. Foi preso com uma arma falsa. Carro, celular, relógio, de menos. Importante que o bandido está na cadeia, eu estou na minha casa e a polícia fez o trabalho dela. Esse criminoso estava com uma licença especial para passar Páscoa com a família. E nós mostramos aqui no Hoje em Dia para você que venceu o contrato das tornozeleiras eletrônicas aqui no estado de São Paulo. Então, em virtude disso, milhares de presos que tiveram essa liberdade durante o feriado da Páscoa não puderam ser monitorados. Então, muitos deles ainda não retornaram para a cadeia. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em confrontos pelo comando do tráfico de drogas em comunidades do Rio de Janeiro. Nos ataques, um carro foi incendiado. O tiroteio aconteceu entre traficantes e milicianos na comunidade do Fubá. 5 pessoas foram baleadas, entre elas um policial militar. O morador da região, Alan Clayton, não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois da morte dele, mais de 50 homens armados atiraram várias vezes contra este carro, onde, segundo a polícia, estariam os atiradores. O veículo ainda foi incendiado. Pedras também foram colocadas na entrada da comunidade para evitar o acesso da polícia. Policiais da equipe de homicídios ficaram no local para evitar novos confrontos. Agora a polícia tenta identificar os criminosos que participaram da ação. Segundo os moradores, o tiroteio teria começado porque traficantes de uma outra região teriam tentado invadir a comunidade do Fubá, que é comandada por milicianos. Em outra comunidade da zona norte do Rio, um menino de apenas 4 anos de idade morreu. Rian Gabriel foi atingido por uma bala perdida enquanto brincava no portão de casa ao lado do avô. E agora eu chamo a sua atenção para este caso em que uma idosa e um cão foram resgatados após o carro cair no mar durante a travessia de uma balsa. O veículo onde estavam as vítimas fazia a travessia entre as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. A mulher e o cachorro foram retirados pouco antes do carro ficar totalmente submerso. A empresa que administra a balsa informou que o automóvel já estava estacionado quando a motorista teria acelerado por acidente, avançando para o mar. A Marinha vai abrir uma investigação sobre o caso. Apesar do susto, a senhora de 69 anos e o seu cão de estimação não ficaram feridos. Um estudante perdeu a direção do carro e caiu de um viaduto. A queda foi de 20 metros e, por sorte, o jovem sobreviveu.
O carro de luxo de fabricação alemã ficou destruído. O motorista, que estava sozinho, perdeu o controle da direção e caiu de cima do viaduto, uma queda de 20 metros de altura. O buraco na grama indica o exato local onde o veículo bateu. Depois disso, ainda rolou o barranco e só parou na via de baixo. João Pedro Salgueiro, estudante de Relações Internacionais de 18 anos, voltava de uma festa de aniversário. O jovem saiu da casa de um amigo no bairro de Moema e seguiu em direção ao Ibirapuera, onde mora com os pais. Aqui de cima da alça de acesso, conhecida como Cebolinha, é quase impossível entender como o acidente aconteceu. Pelas marcas que ficaram na mureta de proteção, parece que o carro chegou a andar por cima dela antes de cair lá embaixo, na Avenida Sena Madureira. Os motivos do acidente ainda são um mistério. Nem os policiais que atenderam a ocorrência conseguiram entender como o motorista que caiu de lá de cima, um pouco antes da placa, veio parar aqui embaixo na grama. Quando o socorro chegou, o motorista estava desacordado e no local não foi encontrada nenhuma testemunha. Segundo familiares, o rapaz estava a apenas 2 minutos de casa. O carro é do pai da vítima, que registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Abalado, ele não quis gravar entrevista. Celso havia conversado com o filho pelo celular 5 minutos antes do acidente. Ele não acredita que o filho estava alcoolizado ou em alta velocidade. João Pedro foi levado para o Hospital das Clínicas e, segundo os médicos, o quadro de saúde dele é considerado estável. Inacreditável que ele tenha escapado com vida. E agora, um outro acidente impressionante. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um carro bate no poste e parte ao meio. Eram 2h30 da madrugada quando o carro aparece em alta velocidade. O motorista perde o controle da direção, desvia de um poste, mas bate violentamente em outro. Olha que imagem impressionante. Olha o estado em que ficou o veículo depois. Com o impacto, o automóvel se divide em 2. O poste ficou danificado e só não caiu porque ficou preso pelos cabos elétricos. O vídeo não mostra, mas na sequência o carro capota e para no meio dessa avenida, que é uma das mais movimentadas de Campinas, no interior de São Paulo. O motorista de 25 anos ficou gravemente ferido e continua internado neste hospital. Disfarçados de clientes, 3 criminosos assaltaram uma agência bancária. O trio levou cerca de R$19 mil. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Veja. Os assaltantes entram na agência. Como não estão armados, passam pela porta giratória sem nenhum problema. O criminoso, que está de boné vermelho, vai em direção aos caixas, enquanto o comparsa, que vem logo atrás, se aproxima do vigia. Reparem neste outro homem de blusa azul do outro lado do vidro. Ele é o terceiro bandido. Em uma ação orquestrada, os dois agem rápido e desarmam o vigilante. Desarmado, o vigia foi rendido com clientes e funcionários. Abaixa a cabeça, isso é um assalto, não é brincadeira. Aí o outro falou, cadê a gerente? Quem é a gerente? Aí ele foi até a gerente, levou ela lá atrás no caixa e, como se diz, fizeram a festa lá e saíram. Os criminosos fugiram levando cerca de R$19 mil. O patrulhamento foi reforçado, mas a polícia ainda não conseguiu identificar os bandidos. A única suspeita até agora é de que os assaltantes sejam os mesmos que na noite anterior roubaram o carro na cidade. O roubo foi registrado por câmeras de segurança. A ação foi rápida e violenta. O motorista já está dentro do carro quando os criminosos se aproximam. Eles apontam a arma para a vítima, que é retirada de dentro do veículo. A polícia não sabe se o veículo roubado foi usado no assalto ao banco. Ninguém teria visto o momento em que os criminosos fugiram da agência bancária. Mais uma vez eu chamo a sua atenção de como é importante, não é? As câmeras de segurança. Você acompanhou tanto o roubo do veículo como os bastidores dentro da agência, como foi a movimentação, não é, dos criminosos. E graças a isso, muitas vezes nós podemos mostrar como é a ação dos bandidos. E agora você vai ver com exclusividade
todos os bastidores de uma ação policial que desmontou uma quadrilha especializada em roubo de eletrônicos. Nós mostramos essa reportagem para você de como aconteceu, né, o roubo e toda a ação dos criminosos. Mas você vai acompanhar agora todos os bastidores em uma matéria exclusiva do Departamento de Jornalismo da Rede Record de Televisão. Os 30 criminosos montaram uma verdadeira operação de guerra para assaltar uma transportadora, mas foram surpreendidos pela polícia quando se preparavam já para deixar o local do crime. Veja como tudo aconteceu e foi planejado. Um cerco policial registrado pelas câmeras de segurança de uma transportadora. Policiais armados aparecem de todos os lados. Eles estão à caça de uma quadrilha que acaba de ser flagrada em plena ação. Assaltantes fortemente armados que reagiram à bala. Teve bastante, tiro assim, tipo de 15, 20, 25, sabe? O assalto aconteceu nesta transportadora que fica em Jundiaí, interior de São Paulo. Eram 10h30 da noite. 12 assaltantes invadiram a empresa. O alvo eram produtos de eletroeletrônicos, como televisão, geladeira e micro-ondas. Os vídeos mostram em detalhes tudo o que aconteceu naquela noite. A ação dos criminosos começa com a chegada desse carro. Um dos assaltantes desce. Ele encontra o portão aberto e caminha em direção a estes dois funcionários. Um deles é porteiro e o outro é responsável por monitorar as câmeras de segurança. É nessa hora que os dois são rendidos e levados para dentro da guarita. Um segundo assaltante aparece. O portão é aberto. Enquanto o carro estaciona, ele permanece em alerta em frente ao portão. Segundo a polícia, ele seria um dos líderes da quadrilha. O Gordão já ficou na portaria. Depois que o automóvel entra, Gordão permanece ali, esperando os demais comparsas. Na sequência, outros 2 automóveis entram na transportadora. Os motoristas manobram e estacionam. Os assaltantes saem dos veículos. Repare que eles agem com calma, tranquilamente. Em alguns momentos é possível ver com precisão o rosto dos criminosos. As imagens não mostram, mas um terceiro carro também chega ao local do crime. Segundo o boletim de ocorrência, os caminhoneiros que trabalhavam na transportadora no momento do crime foram rendidos pelos criminosos. Em depoimento à polícia, uma das vítimas contou que estava dormindo no caminhão quando foi abordado. Ele disse que assim que desceu da boleia, 2 indivíduos armados o renderam, mandando que mostrasse as mãos e levaram ele para a cozinha. Em outro trecho da gravação, um caminhão desce a rampa da entrada principal. Ele também é dirigido por um assaltante. As imagens mostram estes 3 homens em motos. Segundo as investigações, eles estavam escondidos dentro da carreta. Os motoqueiros seriam uma espécie de segurança dos criminosos. Eles inovaram, né? Que eles trouxeram dentro da própria carreta da quadrilha, eles trouxeram motos para fazer esse serviço de batedor, de ficar de olheiro na região para ver se não tinha polícia. Um segundo caminhão chega. As câmeras instaladas no galpão da transportadora mostram os assaltantes em ação. Eles circulam calmamente. Escolhem o que querem levar. Aqui, um dos criminosos aparece pilotando uma das empilhadeiras.
Segundo a polícia, os reféns foram obrigados a ajudar a carregar os produtos roubados. Mais uma vez, o homem apontado como o líder da quadrilha aparece. Ele fala tranquilamente ao celular. Para o delegado Fábio Pinheiro Lopes, titular da Delegacia de Roubo a Banco do DEIC, os criminosos agiram desta maneira porque estavam certos de que não seriam pegos. Como eles tinham a conivência do porteiro, eles já tinham tomado o monitoramento, eles estavam seguros de que não iam ser surpreendidos pela polícia. Segundo lugar, eles tinham uma contenção muito grande, eles estavam com o pessoal com armamento de guerra e estavam dando apoio para eles logístico, eles estavam tranquilos com a ação, eles achavam que não ser importunados. O porteiro foi identificado como Adson Eduardo Barbosa. Segundo a polícia, ele tinha sido demitido no dia 10 de março e cumpria aviso prévio. No depoimento, ele confessou que facilitou a entrada da quadrilha na transportadora. Adson também confirmou que distraiu o funcionário responsável pelas câmeras de monitoramento antes dos bandidos chegarem. Segundo Adson, ficou combinado que ele receberia R$10 mil caso o roubo desse certo. Mas não foi o que aconteceu. Quando a carreta tenta sair da transportadora, é surpreendida pela polícia, que atira. É possível ver os disparos. Os assaltantes revidaram. Aí começou uma intensa troca de tiros. A gente vê as marcas das balas por todos os lados. Os criminosos atiram pela janela do caminhão. Por este outro ângulo, dá para ver o momento exato em que a carreta é alvejada. É possível ver faíscas. O caminhão recua. Os assaltantes fogem para dentro da transportadora. Em seguida, usam este carro prata para fugir. Segundo os policiais, o veículo seria blindado. Veja que na fuga, um dos assaltantes atira pelo teto solar do carro. No tiroteio, os agentes conseguiram furar os 4 pneus do carro. Acuados, os assaltantes roubaram o carro de um casal que viajava pela estrada no momento do crime. Mas logo foram localizados e presos. Uma segunda carreta carregada de produtos roubados também foi interceptada pelos agentes na rodovia Anguera. O motorista foi preso e confessou o crime. Na transportadora, a troca de tiros termina e os policiais entram na empresa. Por aqui, todos estão assustados. Fica com medo? Fica, né? Fica porque, na verdade, essa segurança que está aí hoje, está hoje, né? Mas não tinha segurança. Né? Mas como os policiais conseguiram flagrar a quadrilha em plena ação? O delegado conta que, a princípio, os agentes procuravam um carro prata envolvido no roubo a caixas eletrônicos. Eles localizaram e começaram a monitorar o veículo. Até que descobriram que o carro seria usado por uma quadrilha para outro assalto. No início, a gente achou que eles iam fazer uma ação de caixa eletrônico. Quando a gente viu o local, a gente viu que se tratava de uma empresa de logística, portanto, era roubo de carga. O carro investigado é o mesmo que foi usado na fuga pelos assaltantes. A Polícia Civil investiga ainda se PMs teriam dado apoio à ação dos criminosos. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares da região contribuíram para o monitoramento das frequências policiais. A corregedoria vai investigar. Toda a carga foi recuperada.
mais um excelente trabalho da equipe de jornalismo da Rede Record. Nós que já havíamos mostrado para você aqui no Hoje em Dia todos os bastidores daquela ação cinematográfica dos bandidos em uma transportadora de valores na cidade de Campinas, onde os bandidos levaram aproximadamente 50 milhões de reais, e você acompanhou tudo com exclusividade. Mais uma vez também essa ação deles com relação ao transporte desses eletrônicos. Você acompanhou como funciona todos os bastidores também com absoluta exclusividade. E a polícia apreendeu dinheiro embalado num pacote de ração em um sítio. Esse dinheiro, que pode ser fruto do tráfico de drogas, pesava 25 quilos. O dinheiro estava embalado em 2 sacos de ração para animais dentro da banheira da suíte do casal. O valor ainda não foi contabilizado, mas a polícia afirma que foi a maior apreensão de dinheiro realizada este ano no estado. O dinheiro foi encontrado em um sítio que fica aqui na região de Águas Claras, em Viamão. De acordo com a polícia, o dono da quantia seria um homem que tem antecedentes criminais por tráfico internacional de drogas e que teria fugido momentos antes dos policiais chegarem. A mulher, que cuidava do sítio, disse não saber a procedência do dinheiro. Essa quantia ia embora do estado do Rio Grande do Sul e provavelmente ia embora para ser trocada por drogas no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. O montante estava dividido em notas de 2, 5 e 10 reais, o que fortalece a suspeita de que o dinheiro seja fruto do tráfico de drogas. Dinheiro trocado, dinheiro com cheiro, inclusive, de droga. A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberada. O homem suspeito ainda não foi encontrado. Ele é, na verdade, um grande traficante que, como operou por muito tempo em outros estados da federação, conseguiu vir para o Rio Grande do Sul e se passar, se travestir de empresário para conseguir se inserir na comunidade gaúcha. Um helicóptero tombou durante a decolagem no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. 2 pessoas estavam a bordo. Veja. O helicóptero de pequeno porte tombou na pista no começo da tarde deste domingo, no aeroporto Campo de Marte, zona norte de São Paulo. Dentro dele estavam 2 pessoas, aluno e instrutor de voo. A aeronave não chegou a levantar voo. A Infraero informou que sob o comando do helicóptero estava um piloto aluno. Ele deveria fazer um voo de teste com duração de 1 hora. Se conseguisse, receberia a licença de piloto privado de helicóptero. De acordo com a aeronáutica, foi a força do vento que causou o acidente. Aluno e instrutor foram socorridos sem ferimentos. O Campo de Marte é um dos aeroportos mais movimentados do país em número de pousos e decolagens de jatinhos monomotores e helicópteros. O aeroporto fica em uma área bastante povoada, o que tem gerado muita polêmica sobre o perigo de acidentes. E agora mais uma história que lamentavelmente se repete. Uma jovem de 18 anos morreu após inalar gás de buzina em uma festa no interior de São Paulo. Todos os detalhes com o repórter Robson Ricci, direto de São José do Rio Preto. Serão ouvidos nos próximos dias os pais e amigos da jovem de 18 anos que morreu no último fim de semana depois de ter inalado gás de buzina em um condomínio de luxo em São José do Rio Preto, interior do estado. A estudante chegou a ser atendida por uma equipe de resgate, mas morreu antes de chegar ao hospital. Ainda de acordo com a polícia, ela teve uma parada cardíaca depois de ter inalado o produto. Uma testemunha disse à polícia que a própria jovem comprou a buzina em um posto de combustíveis próximo ao local da festa e que foi usada diversas vezes por ela. O frasco da buzina foi apreendido pela Polícia Civil, que está investigando o caso. Um laudo do Instituto Médico Legal IML vai apontar qual foi exatamente a causa da morte. Este não é o primeiro caso de morte por inalação de gás de buzina. No mês passado, em Fernandópolis, cidade vizinha, aqui a São José do Rio Preto, um estudante de medicina de 33 anos também morreu depois de inalar o gás. Em janeiro desse ano, uma outra jovem de 17 anos de Rio Preto teria ingerido gás durante uma festa. Ela chegou a ficar 10 dias na UTI. Depois de se recuperar, ela teve alta. Em São José do Rio Preto está em tramitação um projeto de lei que proíbe a fabricação, distribuição, venda e uso desse tipo de buzina. Voltamos aos estúdios do Hoje em Dia. Obrigado, Robson. Segundo os especialistas, esse gás é alucinógeno
E ele só funciona depois que termina o efeito do funcionamento da buzina, do barulho da buzina. Quando termina, não funciona mais o barulho, resta ainda um pouco do ingrediente dentro do frasco e é esse restante do tubo é que faz com que os jovens inalem e passem por um efeito alucinógeno. Isso tem matado muitos jovens em todo o Brasil. Você vê que eles não suportam, muito provavelmente eles acabam morrendo com um infarto. Então, por mais que sejam jovens, que o coração esteja sadio, né, totalmente pleno de todas as suas condições, como é o caso dessa moça, não suporta e acaba tendo a falência e levando a óbito, infelizmente. Familiares e amigos de um estudante de medicina usam as redes sociais e também as câmeras de segurança para tentar localizar um universitário. O jovem de 23 anos está desaparecido há 5 dias. Direto do Rio de Janeiro, a repórter Carla Chaves tem todas as informações. Caio Fernandes de Carvalho mora aqui no Rio de Janeiro há 4 anos. Ele veio para estudar medicina, mas há 5 dias não entra em contato com a família. A última vez que o jovem foi visto foi por um colega de quarto. Desde quarta-feira, ele não atende a nenhum telefonema e nem voltou para casa. A procura pelo jovem já ganhou as redes sociais. Segundo a mãe, ele não é usuário de drogas, mas nos últimos dias estava estranho, parecia mais triste que o normal. A Polícia Civil investiga o caso, já ouviu algumas pessoas próximas a Caio e também recolheu imagens de câmeras de segurança na região da Tijuca, onde vive o rapaz, para tentar descobrir o que pode ter acontecido. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima semana a você e os nossos amigos do Rio de Janeiro e tomara realmente que ele possa ser encontrado com vida. A família de um menino de 6 anos vai processar a escola pública em que ele estudava. A criança desapareceu depois da aula e ninguém viu quando ela deixou a escola. O menino, inclusive, chegou a tomar um ônibus. Acompanhe. O menino de 6 anos estuda aqui nesta escola na zona norte de Porto Alegre. As aulas dele são no período da manhã e terminam ao meio-dia. A avó e o tio afirmam que chegaram 5 minutos depois para buscá-lo e quando foram até a sala de aula, ele não estava mais. A diretora foi quem teria recebido a avó, dizendo que não sabia do menino. Ela disse que deixou ele sentadinho na frente da escola. Deixou ele sentadinho, que era para ele ficar ali esperando o tio chegar, que é o tio Diego que busca. A diretora alegou para você? Ela alegou para mim que a professora dele tinha outro compromisso em outra escola e que eu não poderia ficar com ele, que ela não tinha obrigação de ficar com ele na escola. Eu digo, mas não se trata de obrigação, se trata de bom senso. A polícia foi chamada e o tio do menino saiu à procura ao redor da escola. Meia hora depois, um senhor que ficou sabendo do ocorrido encontrou a criança no ponto final de ônibus. Ele pegou o ônibus na intenção de chegar até o pet shopping do tio, que fica não próximo, uns 15 minutos de carro. Agora a família não descarta de entrar com um processo na justiça. Eu não vou deixar assim, eu vou até o fim. Renata Alves, você que leva o seu filho Dieguinho para a escola todos os dias e vai buscá-lo, qual seria a sua reação de não encontrar o seu filho na escola? Imagine. É de desespero total e assim, a pessoa fica indignada. Como é que uma escola, por causa de 5 minutos de atraso, não tem um profissional para ficar com a criança e coloca a criança do lado de fora para esperar o pai sozinho, uma criança de 6 anos? É um absurdo e a família realmente tem que correr atrás disso, porque isso não é normal. Olha, nós temos mostrado diversos casos aqui para você de motoristas que dirigem embriagados. Mas preste atenção neste caso, porque um motorista foi levado para a delegacia suspeito de dirigir bêbado. O homem não conseguiu dirigir por muito tempo, não, e acabou dormindo dentro do carro no meio da rua, travando o trânsito. Pessoas que estavam no local tentaram acordar o motorista, que não reagiu. Aí não teve outra opção, tiveram que quebrar o vidro para tentar retirar o motorista, que estava lá, ó, num sono profundo, né? Tentaram, chamaram, o resgate foi chamado e aí com a ajuda dos bombeiros, né, com muita dificuldade, ele acabou saindo do veículo. Este caso aconteceu... Mas olha lá, continua, tá difícil. O quê? Não, só mais um pouquinho, deixa eu dormir mais um pouquinho aqui. A noite foi boa e aí com bastante dificuldade eles conseguiram retirar esse indivíduo que foi levado para a delegacia, foi feito o flagrante e tudo isso aconteceu em Belém, no Pará.
Um policial militar foi baleado durante o show do cantor Wesley Safadão. Ele não estava a trabalho, mas teria feito vários disparos. Ele foi contido por um outro PM que prestava serviços particulares para o evento e acabou atingido. Na confusão, um outro segurança da festa também foi baleado. As armas foram apreendidas pela Corregedoria da PM, que vai apurar este caso que aconteceu na Bahia. E eu chamo a sua atenção agora para um caso totalmente inusitado, porque um jacaré de quase 2 metros de comprimento foi flagrado em uma praia do Rio Grande do Sul. O réptil foi visto por um oceanólogo que fazia pesquisas na Praia do Cassino. A suspeita é de que o jacaré viva em um córrego perto da praia e tenha se deslocado pelos canais que têm ligação com o mar. Por questões de segurança, a praia foi interditada e os ambientalistas não tentaram realizar a captura do animal. Vale a pena lembrar que em fevereiro do ano passado, um outro jacaré também foi visto na mesma Praia do Cassino, dessa vez dentro da água. E um americano escapou da morte 3 vezes. Preste atenção, ele esteve em Boston, Paris e agora em Bruxelas durante os atentados terroristas que mataram centenas de pessoas. Ainda no hospital, Mason Welch, de 19 anos, se recupera dos ferimentos que teve no pé e das queimaduras de 2º e 3º graus no rosto e nas mãos. O jovem missionário tinha ido deixar uma colega no aeroporto para que ela embarcasse aos Estados Unidos quando houve a primeira explosão. Ele estava acompanhado de outras 2 pessoas e todos ficaram feridos no atentado que ocorreu na área do check-in do Aeroporto Internacional de Bruxelas, na Bélgica. Só que esta não foi a primeira vez que Mason Welch sobreviveu a um ataque terrorista. Ele estava em Boston, nos Estados Unidos, assistindo a mãe correr na maratona de 2013, quando o local foi alvo de um atentado realizado por 2 imigrantes chechenos. As bombas detonadas em meio ao público deixaram 3 mortos e dezenas de feridos. O jovem americano, que é do estado de Utah, também estava em Paris no último dia 13 de novembro, quando a capital francesa foi atacada por terroristas. Mas as explosões e tiroteios aconteceram longe de onde ele estava hospedado. 130 pessoas morreram nos atentados. Testemunhas disseram aos pais de Mason que, mesmo ferido no aeroporto, ele manteve a calma. Em entrevista a uma rede de TV americana, o jovem disse que a fé em Deus o ajudou a sobreviver. Olha, impressionante. Só faltou ele dizer que ele estava no 11 de setembro também, nas Torres Gêmeas em Nova York. Pelo amor de Deus. Aonde ele vai, a gente vai no sentido contrário para não correr risco, né? Essa é que é a grande verdade. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já esteve em alguma feira de animais, ou mesmo nas feiras livres, em que as pessoas comercializam aqueles pintinhos coloridos, especialmente para as crianças? Aquilo acaba atraindo a criançada e muitas vezes os pais acabam comprando e levando esses animaizinhos para casa. Mas você vai acompanhar agora um verdadeiro absurdo, porque um vídeo finalmente mostra como é o processo de tingimento dos filhotes de galinha que são vendidos ilegalmente no Brasil e também em outros países. Os animais são jogados dentro de um balde sem nenhum cuidado e ficam ali amontoados, olha só. Aí, usando luvas, um funcionário coloca uma tinta escura, né, e começa a revirar os pintinhos para passar o pigmento. Ele repete esse processo mais de uma vez e mistura os pintinhos como se estivesse ali temperando os alimentos com os animais vivos. Já na cor verde, os bichos vão para uma caixa e ficam piando insistentemente. A tinta usada é altamente tóxica e os pintinhos morrem dias depois do tingimento. Em alguns lugares, eles são vendidos por R$2 para dar de presente para as crianças. No Brasil, produzir ou vender pintinhos coloridos é crime de maus tratos e a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, mais o pagamento de multa. Portanto, não incentive esse tipo de crime. E agora uma história incrível. Aos 92 anos e 6 décadas exercendo a profissão,
Um médico do interior de São Paulo nem pensa em aposentadoria. Muito pelo contrário, ele já cuidou de 4 gerações da mesma família. Dá só uma olhada. Ele tem uma boa forma invejável. E é campeão de golfe. O quê? Ele não para de trabalhar. Não para de trabalhar. Arigato. E lá está ele, o doutor Nobolo Mori, em pleno atendimento. Arigato. Aqui, com licença, doutor Nobolo Mori. Dá licença. Como vai o senhor? Tudo bom. 92 anos, doutor. 92 anos. Firme? Bem firme mesmo? Firme. Ouve bem? Ouve bem. Lê tudo, enxerga bem? Enxerga bem com óculos. Com óculos? Com óculos. Eu também, só com óculos. Se não tiver óculos, eu não enxergo nada, doutor Nobolo. E olha que eu tenho só 58, hein? Oh, metade só 58 da minha idade. O paciente não está nem aí com a idade do médico e não troca o doutor por nada. Senhor Kenzo, sim. Há quanto tempo que esse médico cuida do senhor? É, desde quando nasci, né? Desde quando nasceu? E o senhor tem quantos anos? 74. 74? Ele é médico do meu pai também. Ah, ele foi médico do pai do senhor? Isso lá? Meu pai e minha mãe, é. E essa moça, quem que é? Essa é minha filha. Você? Também passei. Também? Eu passei também. É. E você veio trazer seu pai hoje para ser consultado? E ele é um bom médico, doutor Mori? Com certeza. É. Experiência, né? Eles estão vivos, quer dizer que eles são bons, né? Se o médico não fosse bom, o seu paciente já tinha ido para outra. Será que o bom humor explica a boa forma do doutor Mori? O senhor é uma pessoa descontraída. Exato, exato. Gosta de fazer uma piadinha. Isso. E esse é um dos segredos? O segredo da saúde. Outro segredo da longevidade, segundo o médico, é trabalhar bastante. Mas, doutor Mori, 92 anos, trabalhar todo dia, de manhã, à tarde e à noite. De manhã à tarde, às vezes até à noite. Não precisa mais, precisa? Ou é bom para a saúde? Não precisa, é bom para a saúde. Não precisa. Não precisa do dinheiro. Não precisa. Tá mas para a cabeça... Problema é imposto de renda. O médico volta a atender o paciente. Repare, a consulta é bilíngue, em português e japonês. Foi assim que ele conquistou a colônia japonesa aqui de Mogi das Cruzes, cidade bem próxima a São Paulo. Vieram do Japão, não sabia falar português, então dependia muito do Dr. Mori. E quando o senhor chegou aqui, como a colônia japonesa é muito grande em Mogi, todo mundo queria se consultar com o senhor. Exato. 92 anos e sonhos de futuro. Doutor Mori, o senhor está com 92. E eu ouvi dizer que o senhor tem um objetivo. Chegar aos 120? 120. Chegar aos 120, é isso mesmo? 120 anos. Então, peraí. Então, daqui a 28 anos, eu quero voltar aqui para entrevistar o senhor. O doutor Mori trabalha há 63 anos. E há 54 construiu este hospital. 150 até 200. Hoje o prédio está alugado para uma instituição privada, mas ele segue trabalhando lá. E o senhor olhando para essa obra que o senhor fundou, dá orgulho de olhar para isso? Muito bonito. Ele tem orgulho também das origens. Dr. Mori nasceu num cafezal e ajudava a família na roça. O doutor gosta de caminhar. Vai e volta do hospital a pé e conversa com quem encontra pelo caminho. O homem é bom na pernada, hein? Não. E ele é tradicional onde ele anda, na cidade aqui. Na casa do Dr. Mori, encontramos as lembranças de um grande amor. Ele é viúvo. Por onde a gente anda, tem fotos da doutora Mieko, né? Isso. Tem quadro na parede também. O senhor espalhou a foto dela por todo lado. Isso. O senhor perdeu. A doutora Mieko, sua mulher, faleceu já há 5 anos, 5 né? anos. 5 anos. Você foi saudade? Saudade, bastante. Da saudade. Pegamos a estrada para conhecer o sítio do Dr. Mori. Ele ainda dirige, dá para acreditar?
sítio, finalmente, esse garoto de 92 anos relaxa. Paisagem bonita e conta gente. Será que ele relaxa mesmo? Aqui é quando o senhor tem um tempinho no hospital, não está trabalhando? Isso, eu venho aqui. Veio descansar, encontrar a família. Reunir amigos. E aqui ele também pratica o esporte favorito, o golfe. Não, a caixinha. A caixinha é bola. É bola? Então pra você bater. Eu? O Dr. Mori é fera. O quê? Caramba! Eu aproveito para fazer uma aula com ele. Esse daqui não pode dobrar, esse pode. Aqui, ó, né? Pra, ó, e retinho aqui, ó. Eu fiquei impressionado, doutor Lobolo, que o senhor atirou daqui, a bolinha foi parar pra lá daquela mangueira. E agora ele tá me desafiando a atirar essa bolinha. Só que eu nunca joguei golfe, eu não sou profissional então igual vai ser ele. duro. Tem Eu que sou treinar, campeão igual ele. Tem que treinar meses. Eu acho que eu vou passar vergonha, né? Porque depois dessa tacada... Assim, não pode dobrar, dobrar aqui o cotovelo. Fica assim. Ele me ensinou. Eu nunca fiz isso, doutor Lobolo. E o senhor jogou longe. Vamos ver até onde chega a minha bolinha. Vamos lá. Não posso passar vergonha, hein? No sítio conhecemos os filhos do Dr. Mori. O Sidney que está aqui. Tudo bem, Sidney? Como vai? Lilian. Doutor Sidney, porque ele também é médico. Lilian. Tudo bem, Lilian? Doutora Lilian, porque também é médica. Ângela. E a Ângela, que também é doutora. Doutora Ângela, que é neta. Me fale desse homem, que vitalidade. Como é que pode? Mas essa vitalidade, eu me lembro que tinha 5 anos e ele sempre falava que ia viver 120 anos. E outra, né? Ele adora viver. Entendeu? Ele tem uma gana de viver que eu acho que traduz ele aí. Né? A filha e a neta também são colegas de trabalho naquele mesmo hospital que conhecemos. Como é trabalhar no hospital que o avô fundou, seu? É muito bom, é uma sensação muito boa. Você vê, você fala, nossa, tipo, é a nossa história, né? Faz parte da nossa história. Quase um século de vida e uma lição que vale para qualquer médico, seja qual for a idade. Doutor Mori, o que é ser médico? Ser médico é servir ao próximo. Servir ao próximo, né? Ver o sofrimento, salvar, né? Você, às vezes, compartilhar com o doente, né? Para salvar vida. Eu adoro as reportagens do Gerson de Souza. Dr. Noboru Mori, com 92 anos, quer chegar aos 120. Todos nós queremos, né, permanecer jovens. Todos querem beber a água milagrosa da fonte da juventude, Ana Hickman.